A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 24 de fevereiro de 2021. Estou fazendo aqui para vocês um breve histórico narrado através das fotos desses trabalhos do nosso campo Palmeira de Cima. Aqui foi pregando em Paquetá, do Piauí, com o pastor Jerúsio. Aqui estávamos ministrando no período São pessoas que aceitaram Jesus através de nós. Aqui foi pregando em Geminiano, numa escola. Aqui continuamos o trabalho de pregação neste lugar. Nesse lugar, muitas pessoas aceitaram Jesus. Abrimos uma congregação aqui, onde não havia antes igreja. Aqui já foi na igreja em São Miguel do Tapuio. Aqui estávamos pregando no culto de missões. Esta foi a primeira congregação que recebemos em São Francisco dos Marianos, quando nós saímos do povoado Mato Escuro. Foi um período muito trabalhoso aqui. Deus nos ajudou e deixamos esta igreja desta forma, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porém, no princípio foi deste jeito. Quando nós chegamos, era o início do trabalho. Sempre Natália e Josué do meu lado na obra de Deus. Aqui nós estamos mostrando a Assembleia de Deus e aqui nós olhando para a situação das pessoas que criticavam a gente. Aqui é uma foto um tanto crítica. Esta já era a segunda congregação que nós levantávamos no campo de São Miguel do Tapuio, quando trabalhávamos com o pastor João de Souza. Aqui são nossos filhos na fé, aceitaram a Jesus através de nós, e é sempre uma alegria poder mostrar estes irmãos. A igreja, quando estava assim, já estava boa, já dirigia culto, mas recebemos ela dessa forma, cheio de mato, tudo sujo. Foi um trabalho muito árduo, de sol a sol. Aqui nós estávamos trabalhando, aí é o Wellington, meu filho, juntamente comigo, Josué aqui agora, também trabalhando comigo, sempre os meus filhos trabalhando conosco na obra de Deus. E, para a glória de Deus, foi aqui onde eu fui consagrado ao presbitério. Esta foi uma foto do apóstolo Jardim em Cacimba Nova, só que ele nos abandonou depois. Aqui é dando continuidade à obra do Senhor. Foi uma época muito difícil quando nós chegamos aqui em São Francisco dos Marianos. Ali é o nosso primeiro carro que nós tínhamos. Aqui já foi em Palmeira de Cima. O prefeito, Dr. Lincoln, nos mandou esse trator, atendendo a solicitação para endireitar aqui atrás da igreja. Aqui também foi um momento de grande dificuldade que só Deus. Café da manhã em nossa casa com os trabalhadores. O Jarbas eu trouxe de Timon, do Maranhão, para trabalhar conosco. Passou 21 meses. Infelizmente não deu certo, porque abandonou o trabalho. Mas foi bem acompanhado, bem tranquilo, aqui enquanto esteve conosco. Esteve conosco o pastor Cardoso, que também veio para dar a posse dele. Aqui continuamos mostrando as fotos do trabalho aqui atrás da igreja, no campo Palmeira de Cima. E como havíamos mostrado antes, café da manhã sempre fez parte. Jarbas Santos, infelizmente, abandonou o trabalho, nos trazendo grande decepção. Mas são verdades. Irmã Helena e o Petros é um camarada que me trouxe também decepção. Aqui nós preparando a casa para o Jarbas, em Cacimba Nova. Foi um trabalho muito árduo neste lugar. Reformamos toda a casa, colocamos o obreiro, mas depois ele abandonou tudo. Aqui é a irmã da minha esposa, que está desaparecida, com um companheiro dela. Faz muito tempo que nós não vemos essas pessoas. E quem conhecer, por gentileza, Eleni, o nome dela.
Aqui já foi próximo do dia que o Jarvis estava chegando. Meus filhos, como sempre, em cima do telhado, trabalhando comigo em toda a obra de Deus. Aqui era a reforma da casa na Cacimba Nova que nós fizemos para colocar o missionário Jarbas para vir trabalhar conosco. Foi um trabalho muito árduo, muito difícil, as mulheres trabalharam. Aqui na casa da irmã Aldenora, em Amburana, a irmã Eliane louvando a Deus, o Maico sempre do lado com o instrumentozinho dele. Aqui foi nas campanhas na igreja, assim que nós chegamos, era às 5 horas da manhã, todo dia. Palmeira de Cima é assim, cheio de rochas ao redor. Aqui foi quando nós começamos a reforma da casa pastoral. Nesse período eu estava muito doente. Na casa da irmã Aldenora tivemos grandes cultos, muito abençoados. Minha esposa em São Miguel do Tapuio, irmã Iranilde. Era assim mais ou menos quando nós chegamos. Aqui já era uma reforma que nós estávamos fazendo, mas quando chegamos não era assim não, era muito pior. Esse foi o primeiro carro que se acabou no campo. A igreja era dessa forma, como vocês estão vendo aí. Aqui já estamos botando material para reformar a casa pastoral, fazer laterais, enfim. Foi muito trabalhoso, muito trabalhoso. Aqui nos cultos de ensinamento, doutrina, Josué, meu filho, sempre assim, foi sempre comedor. Os cultos de oração, culto de vigília, culto de doutrina. Aqui nós damos escola bíblica para os irmãos. Aqui trabalho de oração pelas madrugadas. Aqui os trabalhos de oração na igreja. Sempre foi uma igreja que gostou sempre de oração, sempre de campanha. Nós temos esse propósito de continuar abençoando o povo de Deus. Esses momentos eram um momento muito bom, muito gostoso, mas a igreja sempre viveu assim, em oração, de joelhos. Aqui já era a reforma da casa pastoral. Aqui nós colocamos as colunas para aumentar a igreja. Na parte de trás da igreja, quase 2 metros de fundura, para fazer as colunas, fazer as sapatas. Era muito fundo, fizemos assim para... Aqui parte da minha família e do nosso lado, irmã Elisete. Aqui na frente da casa pastoral, já fazendo reforma, como os irmãos já viram antes, as fotos anteriores. Aqui quase todos os meus filhos estão aqui. Faltam 2 ou 3 que não estão nessa foto. Mas todos os meus filhos nessa foto estão aqui. Você vê que Radassa é bem pequenininha, a Estezinha lá no colo. Meu amigo pastor Wellington do Novo Oriente. Nesse trabalho gastamos muito, muito, muito mesmo. O Wellington, meu filho, sempre trabalhando, sempre nos acompanhando. Josué sempre do lado. Pastor Wellington foi um amigo, viu? Nos alimentou muitas das vezes. Companheiro e nos ajudou muito. Aqui você vê como era a casa pastoral antigamente, aquela parte branca. A antiga casa era dessa forma. Essa calçada já foi o que fiz quando eu cheguei, antes não tinha. Aqui já era a reforma da casa pastoral. Antes era desse tamanho, nada mais do que isso. O irmão Raimundo Penha e aqui o pastor Dário recebendo oração para pregar. Aqui foi o dia que eu consagrei o Cícero ao presbitério. Aqui era um sermão antes de consagrar o presbitério. Cícero Alves foi um grande obreiro, um grande amigo e companheiro da obra de Deus. Aqui são o que o pastor Wellington mandava para nós. Quando nós não tinha nada para comer, ele fazia cestas básicas e mandava para nós aqui em Palmeira de Cima. Esse aí é o pastor Wellington, um grande amigo, um grande companheiro. E nós nunca vamos esquecer o que eles fizeram por nós. Sempre era assim, quando faltava, ele mandava. E é porque a igreja dele é uma igreja ainda pequena, em fase de crescimento, mas sempre uma igreja, um pastor, um amigo que coopera conosco em tudo, na obra de Deus, inclusive na alimentação. Cultos de oração aqui na igreja em Palmeira de Cima. Aqui foi o dia que a gente foi ver o trabalho, que lá em Cacimba Nova foi nos dado esse ponto para fazer a congregação
Aqui era uma antiga garagem lá em Cacimba Nova, já toda destruída, e nós fomos trabalhar para reformar. Aqui o jovem Daniel, trabalhando conosco, meu filho Josué, como sempre, desde pequeno envolvido na obra de Deus. E nós começamos aqui no dia 22 de janeiro de 2021. Foi um trabalho muito árduo, muito difícil. Este chão aqui era todo danificado por baixo. Aqui é Cacimba Nova. Aqui vai para a antiga congregação. Assim era o estado, como estava o ponto quando nós recebemos. Mas para nós foi uma grande vitória, porque não tinha como a gente conseguir um lugar justamente aqui para levantar uma igreja. A irmã Helena Rodrigues e o seu marido Vicente de Póvoa, que era na ocasião líder da Associação de Moradores, foi eles dois que trabalharam para nos dar esse terreno para construir a igreja na Cacimba Nova. Não podemos esquecer, e lá está o Samuel, o Jeremias e o Josué, meu filho, todos eles sempre me acompanhando. Derrubamos, aqui vai para Novo Oriente, e aqui está o irmão Geni, de sempre perto. Cícero Alves nunca abandonou o trabalho. Aqui os irmãos, meus filhos, todos nós trabalhando para levantar a congregação no povoado Cacimba Nova. Deus nos deu essa grande vitória, nós não podemos negar. Ali está o irmão Jonathan, que é de Castelo do Piauí, na ocasião, trabalhando conosco aqui, passou uma temporada juntamente conosco em nossa casa. Ali sempre trabalhando, o presbítero Adão também apareceu aqui para nos ajudar. Ali está o Daniel, o Adão, e meus filhos, como sempre, trabalhando na obra de Deus. Pagávamos trator para carregar madeira, carregar tijolos, e botamos com fé e com coragem, aqui já derrubado, né, a antiga garagem, e aqui nós começamos dando início à obra de Deus neste lugar. Cacimba Nova é um lugar muito sofrido, os demônios baixam nas pessoas, as pessoas são aderentes ao catolicismo e ao espiritismo. Aí meus filhos, o Jonathan, no dia 22 de janeiro de 2021, quando nós estávamos trabalhando ali, onde hoje já é a congregação da Cacimba Nova. Esses foram nossos primeiros companheiros na obra de Deus ali, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não foi muito fácil. O ano de 2021 foi um ano que a questão financeira foi muito precária para nós, mas não esmorecemos, sempre confiando na graça, na bondade de Deus, e entendendo que o Senhor é o dono da obra e é Ele que faz o seu trabalho. Jeremias, nessa ocasião, estava com 10 anos de idade, Samuel com 12 anos, Josué com 18 anos, Daniel com 16 anos. Aí é o Jeremias, meu filho, na Assembleia de Deus em São Miguel do Tapuio. Sempre assim estiloso. Minha esposa, missionária Iranilde, o meu pastor João de Souza. Aqui eu, minha esposa e o pastor, filho do pastor Nestor, pastor Irã, pastor Everaldo de Jesus, que me deu esta Bíblia, a Bíblia do Pregador Pentecostal. No dia que eu fui consagrado ao ministério, aqui mostrando meu certificado da convenção como consagrado ao Santo Ministério. Erivaldo de Jesus esteve conosco e autografou esta Bíblia para nós e foi uma grande alegria. Eu fui consagrado, recebi o campo e ganhei uma Bíblia do pastor Erivaldo de Jesus na convenção que houve lá em Floriano em 2017. Aqui nós estamos pensando como iremos começar esta construção. Aqui pegando areia, trabalhando arduamente, aqui já com as colunas que nós já tínhamos colocado agora, e o trabalho do Senhor sempre foi dessa natureza, né? Aqui, como eu falei antes, trabalhando de sol a sol, juntamente com meus filhos, minha família, e era pouco as pessoas que nos ajudavam no trabalho braçal. Infelizmente, no campo Palmeira de Cima,
os homens não eram muito de ajudar. Geralmente, a maioria das vezes, eram as mulheres. A única coisa que restou da antiga garagem é esse monte de tijolos quebrados, que nós aproveitamos tudo no piso e etc. O teto, nada do teto nós ficamos, foi o povo que levaram para si. Derrubamos a parede, aqui nós já cavamos para fazer as colunas. Aqui na escola bíblica, nas quarta-feira à noite, aqui nos cultos de domingo, ou era um culto de doutrina, minha esposa Iranilde lendo a Bíblia, sempre gostou de ler a Bíblia, ela. Aqui o Josué, como sempre, em todos os trabalhos comigo. Nesta época, o Wellington estava viajando para São Paulo. Ele não estava conosco porque estava trabalhando em São Paulo para conseguir tirar o nosso carro do conserto. Ferramenta, todo o trabalho aqui era braçal. Não tinha tratores, não tinha nada. Tudo era na mão. Não tinha escavadeira, concreto, tudo feito na mão. E aqui, uma ocasião, quando a irmã Mazé esteve conosco em Palmeira de Cima, a irmã Mazé, esposa do Frank, meu filho na fé. Escola bíblica, sempre assim. Não são muitos os crentes que frequentavam a escola bíblica. Os nossos cultos sempre assim com pessoas. Aqui parte da nossa Bíblia, de estudo. Os estudos é o mesmo que faço na própria Bíblia. Nos meus comentários escreva-se na lateral. Meu filho Wellington. E você vê alguns irmãos ali, jovens, aqui em Palmeira de Cima. Aqui nesse período eu estava muito doente e o netinho veio nos visitar, o jovem lá de Castelo do Piauí. Hoje eu sei do que está afastado. E aqui nós ministrando a palavra de Deus nos cultos de doutrina, ou era um culto de domingo, não me lembro bem, mas o tema é o que faremos para realizar as obras de Deus, baseado em João capítulo 6, versículo 28, e a mocidade orando, crianças lá atrás orando. Aqui eram as pessoas que faziam parte do altar. Nesta época, o Adão já se congregava conosco, vindo de São Miguel do Tapuio. Então, meus irmãos, nós temos o prazer de mostrar Josué, meu filho, sempre perto de mim no altar. Jeremias, ainda criança, que ele tinha 8 anos. A Radassa aqui, ela teria mais ou menos uns 7 anos, por aí assim. Não, menos, 5 anos por aí. Jeremias aqui teria uns 8 anos aproximadamente. Aqui eu trabalho já em fevereiro de 2021 com as crianças. Aqui uma foto mais antiga dos irmãos nos trabalhos de oração. Aí está a irmã Osanira, Natália, trabalhando com as crianças em fevereiro de 2021. Aqui a reunião do culto dos jovens nesse tempo. Este jovem de camisa quase rosa, ele era evangélico. Aqui foi a inauguração da congregação em Mato Escuro, primeira congregação que nós levantamos, junto com o pastor João de Souza. E aqui eram os crentes que eu recebi no campo Palmeira de Cima, quando vim ser missionário. Passei 2 anos como missionário. Aqui é próximo a Novo Oriente. Aí deixa eu ver aqui, Jesus, é a Estezinha, bem pequenininha ainda. A irmã Antônio Almeida, sua esposa. Aqui foi em Geminiano essa foto, onde nós também abrimos a congregação. Aqui foi na festa em Palmeira de Cima. Era antigamente assim, a reforma que fizemos a início, lá pelo ano de 2017. Irmã Helena Rodrigues, a primeira secretária de missões. Aqui foi na Cabaceira, na casa dessas irmãs. E aqui o nosso presidente da convenção, pastor Nestor Henrique de Mesquita, servo de Deus, quem nos consagrou ao presbitério. E a minha esposa e a Estezinha, ainda pequena, e o pastor Nestor brincando com ela. Aqui é o pastor Antônio Cardoso, que me apresentou à convenção. E o pastor Nestor sempre nos apoiou, graças a Deus. Nós ficamos felizes em compartilhar com os irmãos essas fotos. São lembranças da nossa obra, do nosso ministério em São Miguel do Tapuio. O pastor Nestor, pastor Antônio Cardoso e sua esposa, a mãezinha e o paizinho.
Deus abençoe os irmãos. Aqui eu, missionário Ângelo Máximo, pastor da Assembleia de Deus em Palmeira de Cima, compartilhando com vocês um pouco do relato do nosso trabalho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus, ore por nós, contribua pela obra missionária neste lugar. A paz do Senhor Jesus, tenham todos um bom dia. Hoje, 24 de fevereiro de 2021.